Hoje Manobichansan Pema Gesaram Pola Yansen Shagin Adrubye Pema Jongli Shisundrai Kurdu Kandro Sexo so Guru Pema Siji Hong Orjeng Namchan Sam Pema Sarampola Yansen Shagin Adrupye Pemanjone Shisundrai Kurdu Kandro Mampe Kornjeji Jesu Dadrupki Change Lapich Sexo So Guru Pema Siji Hong Jai Jim Nomicha San Pema Nampola Yanse Shagin Adrupye Pemanjone Shisundrai Kurdu Kandro Mampe Kornjeji Jesodadrupki Change Lapich Sexu So Guru Pema Siji Hong Sanje Chodan Suchi Chonang Lan Chu Charsu Chi Daigi Jing Sun Ji Pe Sunan Chi Drula Penjir Sanje Drupa So Sanje Chodan Suchi Chonang Lan Janchu Dani Chavisu Chi Dagi Jinsu Jipe Sonan Chi Drula Penjir Sanje Drupa So Sanje Chodan Sochi Lanjanchu Bardu Dani Chabisun Chi Dagi Jinsun Jipe Sonan Chi Drula Inji Sanje Drupa So Om Belzara Guru Pema Sidi Om 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 Om Belzara Guru Om Belzara Guru Pema Sidi Om
Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siddhi Hum. 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 Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru 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 Pema Siddhi Hum. Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum Siddhi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siddhi Hum. Benzara Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum 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 Benzara Guru Pema Siddhi Hum. Te ga te paraga te parasanga te bunji sohainga te ga te para te parasanga te bunji sohainga te ga te araga te rasanga te bunji sohainga te ga te paraga te parasanga te bunji sohainga te ga te paraga te parasanga te bunji sohainga ga te para ga te parasanga te bunji sohainga te ga te
Sohanga Gante Paranga Te Parasanga Te Bunji Sohanga Te Gate Paranga Te Parasanga Te Bunji Sohanga Gatem para gatem para sangate bonji soha oingate gatem para gatem para sangate Tembo Sohanga Gate Paragate Gate Bunji Sohanga Gantem para gantem para sanga tembundi so Eu gostaria de iniciar, gostaria de iniciar trazendo uma reflexão sobre o papel do budismo hoje, assim, começar num sentido muito amplo, né? E isso nos ajuda também a entender essas outras questões que a gente vai aprofundar, né? A gente poderia dizer que o budismo sempre lidou com o mundo hoje, né? Sendo que o hoje vai mudando, né? E ele vai mudando de geografia, vai mudando de história, vai mudando de percepção. Mas, essencialmente, o budismo tenta trazer benefícios às pessoas do jeito que as pessoas se manifestam, onde elas se manifestam, né? Isso é uma característica um pouco estranha, assim, com relação à nossa própria cultura, né? Porque nós estamos, num certo modo, fixados com a noção de uma verdade, de uma forma de entender as coisas. Quando nós pensamos que existe uma única forma de entender as coisas, a gente esperaria do budismo que o budismo apresentasse, então, a forma como é. Então, ele se apresentaria de um modo igual sempre. Mas o budismo, ele se oferece de um outro jeito. Ele se oferece compreendendo que as nossas escolhas, conscientes ou não, de modo geral não conscientes, são as escolhas que vêm através da originação dependente, elas terminam descortinando a nossa visão de mundo, ou visão de bolha, né? E essa visão de mundo, essencialmente a visão de bolha, ela inclui a nossa identidade, a forma como nós nos sentimos, nos descrevemos, e também a forma como nós nos descrevemos enquanto cultura. E esse processo pelo qual nós nos descrevemos e nos referenciamos, então, ele é a base para todo tipo de problema que vai acontecendo conosco. E essas estruturas, elas se caracterizam dentro da visão budista como secções de Alaya Vijnana, secções da mente fundamental, que não é a mente primordial, mas é a mente fundamental, a mente construída, os referenciais construídos. Então, de acordo com os referenciais construídos, nós temos as nossas fixações, nós temos nossas visões de
E nossas escolhas também, temos visões de futuro, visões de passado e as nossas escolhas. Na medida em que nós trabalhamos desse modo, com visões de futuro, de passado e com escolhas, nós temos os sofrimentos correspondentes, porque aquilo que a gente espera ah, não necessariamente vai acontecer, de modo geral não acontece, e as nossas perspectivas de como que a gente descreve o mundo ao nosso redor, com as possibilidades que o mundo tem, etc., também introduz experiências de sofrimento, de aflição, de ansiedade. E nós, então, quando descrevemos esses conteúdos todos, na verdade, nós estamos fazendo uma descrição da base do nosso sofrimento, né? Então, isso é uma coisa curiosa, porque a gente poderia justamente imaginar que existe uma base que é a base correta. E que, enfim, a gente no budismo seria ensinado a se aproximar de uma base correta. E a partir dessa base a gente vai construindo as nossas experiências e aquilo vai dar certo. E no budismo a gente vê que não importa qual a base que a gente escolha, entre elas o próprio budismo, a própria tradição budista, o próprio passado budista das várias formas, se ele é considerado um referencial, ele também se torna uma região propícia a nós termos experiências do tipo no passado era melhor, ou no passado era pior, alguma coisa assim, né? E hoje isso, hoje aquilo. E nós temos esse tipo de visão, né? Então eu não acho muito fácil a gente começar se distanciando de uma ideia de de algo perfeito que a gente busca enquanto uma expressão do mundo, né? Eu não acho muito fácil. Também não acho muito fácil o que vem junto, totalmente inseparável disso, que é nós nos desvencilharmos de uma expressão pessoal que seria a expressão pessoal correta, né? Então a gente não poderia, o budismo não vai trabalhar com isso, né? Com a noção de que nós nos tornamos alguém, então, correto ou perfeito, ou que o Buda, enfim, é alguém perfeito, e que o mundo, enfim, ele tem um certo referencial de perfeição, e isso é o nosso ideal. Isso pertence à cultura confessional onde nós estamos vivendo. Eu acredito que muitas culturas operam com essa visão, mas eu não diria que todas são assim. Eu guardo um espaço para encontrar outras culturas que também não vão trabalhar com essa noção, né? E, então, de saída, a gente encontra esse ponto, né? E assim, quando nós descrevemos as várias expressões, como que nós sentimos a realidade, como sentimos a nós mesmos, nós vamos encontrar no budismo uma, uma ajuda para que a gente possa ultrapassar a fixação a esses pontos, porque esses pontos justamente são aqueles que vão produzir dificuldade para nós, né? Paradoxalmente, eu poderia dizer que quando a pessoa se sente budista, isso pode ser um sintoma problemático, assim, porque a pessoa também, ela, ao se manifestar desse modo, ainda que ela tenha aprendido as coisas do budismo, ela se manifesta desse modo, o que está bem, né? Mas quando ela constrói uma identidade desse modo, ela abdica da visão ampla sobre si mesma e ela adota uma posição particular, né? Essa posição particular, ela seria o oposto da própria visão budista, paradoxalmente, ainda que a pessoa descreva isso como se fosse o próprio budismo e possa citar referências, etc. E ela, o primeiro sintoma que a pessoa vai perceber é que ela começa a julgar os outros, né? Ela vê, bom, aquele é um bom budista, aquele é mais ou menos, aquele é bom, mas não sei bem se vai ser bom sempre todo o tempo, né? E a gente começa a criar um problema desse tipo, né? A pessoa está lidando com identidade, está buscando se aproximar de algum nível ideal que ela mesma cria, né? Isso é chamado por Trungpa Rinpoche, ele chamava isso de materialismo espiritual, né? Eu acho essa é uma questão assim muito importante e difícil de lidar. Eu até assim, falando quase entre parênteses para não alongar, né? Se vocês olharem os textos de Trungpa Rinpoche como transcendendo a loucura, né? É um texto um pouco desanimador, porque qualquer escolha que a gente faz,
ela pode servir de base para a construção de identidades e de sofrimentos subsequentes. Ela pode ser usada como uma forma de agredir os outros, porque ela começa a notar as diferenças. Então a pessoa pode estruturar identidades através de coisas tão elevadas como a própria habilidade de meditar, a habilidade de se manter em retiro, de estudar, etc. A pessoa pode tomar aquilo facilmente como dentro de uma estrutura comum do mundo e criar, então, referenciais que vão trazer problemas, né? Assim, o budismo ele vem para nos ajudar a ultrapassar isso. Mas ultrapassar isso, curiosamente, não é negar isso também, né? O budismo não é muito fácil, né? Não é negar, não é rejeitar. É compreender como que isso, por exemplo, produz um nível de realidade que outras pessoas também que se conectam, e como isso produz uma linguagem, e através dessa linguagem nós podemos nos comunicar dentro de nichos de realidade. Isso também nos ajuda a entender como, dominando as linguagens dos nichos de realidade, nós podemos nos aproximar das pessoas e, falando dentro daquilo, podemos ajudar o outro a ultrapassar aquilo. Ainda assim, tem correções no meio disso, né? Eu vou passar isso bem rápido, mas eu não posso deixar de mencionar essas questões. Que é assim, por exemplo, ainda que a pessoa esteja olhando então os outros, buscando trazer benefício aos outros, essa noção de eu e outro, ela também é um problema. E a questão de dar benefício desse modo, ela também é uma estrutura problemática que a pessoa vai precisar elaborar isso, né? A forma melhor de entender os outros é reconhecer os outros como expressões da natureza búdica. É como se nós tivéssemos uma meditação centrada na capacidade de reconhecer a natureza livre e luminosa incessantemente operando dentro do outro. E quando nós entendemos a natureza livre e luminosa incessantemente operando dentro do outro, humano ou não, nós reconhecemos que é a nossa própria natureza. E nós vemos que essa mente que opera dentro de um e de outro, ela não está localizada. Ela pode operar aparentemente localizada, porque ela pode operar a partir dos sentidos físicos desses seres. Mas ela não se reduz àquele lugar, ela é ampla. Então, os seres, mesmo que sejam capazes de operar a partir de sentidos físicos, então tem uma sensação de localização, a mente dele, em verdade, ela é muito ampla e pode alcançar muitas diferentes direções. Então, a gente teria que retificar essas coisas todas, assim, né? Então, isso seria uma base pela qual nós poderíamos entrar. Eu aqui descrevo isso porque, como nós em outros momentos já olhamos muitos ensinamentos budistas, então eu arrisco falar assim, né? E ainda assim, qualquer esperança ou medo, né? Esperança de que vocês entendam e medo de que não entendam. Eu falo e pronto, aquilo está falado, né? E, então, dito isso, eu queria trazer, assim, para tornar um pouco mais palpável, trazer um certo paralelismo que há entre o budismo e a perspectiva complementar da realidade, como Niels Bohr descreveu, que inclui essa habilidade de olhar para diferentes realidades que surgem como realidades práticas a partir de diferentes pessoas operando em diferentes referenciais e entender aqueles referenciais como verdadeiros, verdadeiros dentro da estrutura de operação que se dá aquilo. Entender como verdadeiros sem a necessidade de considerar aquilo um referencial absoluto, que é o que algumas tradições filosóficas vão postular, algumas tradições religiosas vão postular, algumas posições científicas vão postular que a sua verdade ela não é apenas uma verdade operativa, mas ela é uma verdade cósmica, uma verdade totalmente abrangente. E no budismo nós não vamos considerar isso assim, mas a gente vai entender que são verdades operativas. Então essa visão parece uma visão muito importante. Então se a gente consegue adotar esse tipo de visão, nós vamos nos aproximar de um processo que vai andar melhor, assim, né?
Então a gente consegue, por exemplo, tentar falar com os guaranis no mundo guarani, né? A gente adivinha que tem um mundo guarani ali. A gente vai falar com cientistas no mundo como os cientistas estão operando. Então isso é super importante que a gente desenvolva essas múltiplas habilidades. Essas habilidades, vocês vão perceber, elas também trazem um certo impacto sobre nós mesmos. Porque como nós há muitas vidas estamos operando a partir de estruturas rígidas, a gente pode achar estranho que a gente consiga falar com um dentro do contexto dele e consiga falar com o outro dentro do contexto do outro. Porque pode vir uma pergunta nossa ou dos outros, assim, afinal, você é o quê? Você fala assim com ele, fala assim com o outro, e você seria o quê mesmo? A pessoa, bom, essa parte eu não saberia como responder. Assim, né? Você não está em crise porque você não sabe, afinal, o que você é. A pessoa, pois é, eu poderia estar em crise de fato, né? Mas isso até me poupa um problema. Então, a pessoa tem uma. A pessoa diz: olha, no meu altar eu tenho o Buda, tenho o Guru Rinpoche e tenho quem? Raul Seixas. É assim. Então, esse seria o Raul Seixismo. Você me entende, nem nesse? Você me entende? Assim. Então, isso é é uma liberdade com relação à própria forma, né? É uma capacidade de rir da forma. Se vocês encontrarem, tem alguns grandes mestres que riram da forma, assim, deliberadamente. Entre eles o Trungpa também, né? Entre as imagens que eu mais ri, assim, que volto, eu volto a rir, é ver ele vestido de escocês com saiote, né? Dizendo, let phenomena play, né? Deixa os fenômenos brincarem, né? Então é muito gozado, assim, eu acho isso assim, né? Porque ele brinca com as formas, né? Ele não precisa estar preso a alguma forma, né? É assim. Talvez o carnaval seja uma coisa um pouco assim também, né? Assim, deixar os fenômenos brincarem, né? Pessoas podem se manifestar de diferentes modos, assim. Mas eu acho que os concursos de carnaval já não são assim, né? Porque a pessoa adota uma identidade naquilo. Ela avisa alguma coisa, assim, né? Mas esse tema da complementariedade é super importante, porque ele inclui um tipo de inteligência que a gente não está acostumado a lidar, né? Um tipo de inteligência que vem. No budismo, a gente chamaria isso de sabedoria do espelho, né? Uma capacidade de se aproximar de outras realidades e adotar os referenciais correspondentes e conseguir entender as pessoas que operam dentro daquele universo, né? Isso pressupõe que a pessoa não está fixada na sua própria visão, senão ela não consegue olhar aquilo de uma forma adequada, né? Senão ela até entra naquilo, mas fica julgando ali de dentro, né? Então o budismo opera desse lugar livre, desse lugar. Então nesse tempo agora, eu fiz essa introdução para poder dizer isso agora, né? Nesse tempo agora, o budismo está se defrontando com muitos diferentes núcleos de realidades e de visões, né? Eu acho que na época do Buda, tá certo que havia muitas diferentes escolas filosóficas, né? Mas é como se todos eles estivessem no mesmo lugar físico, assim. As pessoas elas têm diferenças filosóficas, mas elas acreditam que elas estão ali naquela floresta, com aqueles rios e aquilo tudo, de um certo jeito, parece que tem uma solidez, né? Mas agora, nesse tempo, nós estamos vivendo um tipo de comunicação, né, que nos conecta com muitas diferentes culturas do passado, do presente, e também muitas diferentes visões de futuro. E essas visões de passado, presente e futuro, elas não tinham sido descritas na época do Buda. Então, nós nos defrontamos com outros desafios, né? Eu acho que isso não é um fenômeno novo na história do budismo, porque o budismo ele vai surgindo na Índia, o Buda vai encontrando diferentes pessoas ao longo da vida dele, longa que ele teve, né? E posteriormente, muitos diferentes praticantes hábeis se deslocaram para outros países e encontraram outras realidades totalmente diferentes da realidade indiana. Se diz que o universo mental chinês é bem diferente, né? Chinês e japonês é bem diferente do universo mental indiano.
E, então, o budismo que surge na China, no Japão, é diferente na Coreia, e aquilo vem vindo, né? E agora, nesse tempo, nós temos outros desafios, que é o budismo no Ocidente, né? Assim, eu acho que o budismo tibetano também, vocês olhem, o budismo tibetano vai surgir no século oitavo, século nono, né? E o Buda vem no século quinto antes de Cristo, né? Esse é o século oitavo e nono posterior. Então, se a gente somar isso, dá 14 séculos. Se a gente somar do século oitavo mais 14, nós vamos, nós temos um tempo maior entre Guru Rinpoche e o Buda do que entre nós e Guru Rinpoche, por exemplo. Então vocês podem imaginar que era um tempo longo assim entre Guru Rinpoche e o Buda. Um tempo longo. Então isso dá um distanciamento. Assim, quando o budismo ele vai surgir no Tibete, ele vai encontrar também aspectos que a gente vai ver hoje na forma como o budismo tibetano se manifesta no Ocidente, né? Que é muito diferente da forma como o Buda lidou e apresentou o budismo naquele tempo. Então, quando o budismo vai chegar no Tibete, ele encontra uma estrutura onde o poder central é frágil e há muitas estruturas regionais, assim, muitos chefes regionais. Aí o budismo começa a se manifestar por dentro disso, né? E há um inevitável processo de conexão dos chefes locais com as autoridades religiosas, assim, começa a surgir isso, né? Assim, quando os próprios mongóis chegam e vão nomear os Dalai Lamas como até representantes do próprio Império Mongol, vocês vão ver novamente o aspecto religioso se fundindo com o aspecto de gestão. E isso se prolonga até os dias de hoje. Nós temos ainda o Dalai Lama, né? 14º. Dalai Lama, que é o representante de uma tradição que começou com os mongóis lá atrás, quando os mongóis invadiram a China e o Tibete, né? Se vocês estudarem a história do Tibete, vocês vão ver os mongóis influenciando cada uma das linhagens, nomeando os chefes e definindo quem é que teria preponderância ou não. Vocês vão encontrar também grandes lamas como chefes locais, guerreando outros grandes lamas, com exércitos mesmo. É assim. Então, isso é essa mistura do chefe temporal com os chefes religiosos. Assim, né? Então, esse é um tempo muito esquisito. Na visão do Buda, o Buda andava de pé descalço, cabeça raspada, não tinha propriedades. Aí, de repente, nós encontramos chefes locais. Assim, né? Então, esse é um ponto delicado. Aí, quando o budismo tibetano ele vem ao Ocidente, ele foi profundamente abalado nesse sistema de chefias locais, porque, enfim, todos os chefes locais, os lamas que tinham uma capacidade de gestão e dirigiam os mosteiros, eles, enfim, se tornaram refugiados na Índia. Muitos deles não trouxeram nenhum tipo de propriedade, né? Então, eles ficaram totalmente sem esse poder temporal. Mas eles mantiveram um pouco a estrutura, a forma, porque era a forma como eles operavam. Né? A estética, né? Eles mantiveram uma estética. Assim. Eu acho que nesse tempo que nós estamos vivendo, a estética antiga do Tibete ela vai desaparecer totalmente. Porque ela não dialoga bem com a estrutura cultural do Ocidente. Né? Então nós ainda olhamos, a gente se manifesta um pouco desse modo, mas é provável que isso vá mudar assim, em um tempo bem curto. Nós encontramos também muitos mestres jovens hoje, tibetanos ou ocidentais ordenados, que tentam escapar desse processo, tentam se manifestar de uma forma mais natural. Assim, né? Eu estou aqui lidando com isso apenas para trazer, a, digamos, uma compreensão
sobre esses aspectos históricos, culturais, como que eles vão se misturando, né? E como que, enfim, o Dharma vai se manifestando nesse tempo agora. Eu vejo que o Dharma no Ocidente, ele se sustenta pela lucidez e não propriamente pela forma, né? Ele carrega a forma tibetana a partir da lucidez que vem junto, né? Mas com o tempo nós vamos manter a lucidez e vamos escapando da forma. Nós vamos adotando outras formas. Do mesmo modo que o budismo chinês e japonês têm outras características, o budismo no Ocidente também vai terminar adotando outras características que são formas específicas, né, que dizem respeito às estruturas das bolhas que nós operamos. Essencialmente isso. Agora, então, nós temos esse encontro, né? Na perspectiva assim profunda, tudo isso é muito rico, né? Porque é um laboratório. Na verdade, nós estamos num laboratório acelerado, onde as coisas aceleradamente vão se transformando, né? Esses tempos que nós vivemos, se nós consideramos isso tempos históricos, eles já são tempos curtos dentro da história. E se nós consideramos como tempos geológicos, então isso não é nada, né? Dentro de uma transformação geológica, assim, né? Então nós estamos com movimentos muito, muito acelerados de transformação. Assim. E, então o budismo, chegando aqui, ele se defronta com a ciência. Eu acho bonito que a gente observe o que aconteceu quando Sua Santidade Dalai Lama terminou por encontrar a ciência, né? Eu ainda tenho alguns textos publicados pela editora teosófica, né, da Sociedade Teosófica aqui no Brasil, publicando os textos de Sua Santidade Dalai Lama, os primeiros ensinamentos que ele deu no Ocidente. Né? Então, esses ensinamentos eles são super acadêmicos, assim, né? Ele vai estruturando os nomes todos, os estados mentais e os vários tipos de contemplações, assim como o Buda explicou. Então são trabalhos acadêmicos, é como se ele estivesse dando um ensinamento num cheder, numa academia budista, assim, né? Então ele começa a falar assim, mas ele logo em seguida percebe a necessidade de falar com uma outra linguagem, né? Então ele vai introduzir temas ah, como as 4 qualidades incomensuráveis, né? 6 perfeições, e vai introduzir os desafios que ele, como Bodhisattva, vê quando se defronta com as pessoas. Ele vai incentivar bondade, amor e compaixão. Ele começa a trabalhar com palavras e conceitos que dizem respeito, fazem sentido para nós. Assim, né? Ele começa a trabalhar assim. Mais adiante, ele vai ajudar a fundação do Instituto Mind and Life, que propicia o encontro dos cientistas e dos pensadores budistas experientes, né, sobre questões filosóficas e também sobre as questões da própria ciência, que enfim não se separa da filosofia. Né? Mas são questões ligadas à natureza da realidade, à natureza da verdade das coisas, como que as verdades das coisas podem ser vistas. Né? Então esse se tornou um ponto muito interessante, assim, né? Eu acho que ele se tornou um tema muito interessante, que a gente poderia dizer que é um tema regido por Prajnaparamita, para falar na nossa linguagem aqui, né? Ou seja, ele vai incluir especialmente os aspectos de vacuidade, luminosidade, construção das realidades e como que isso, enfim, se oferece. E, naturalmente, essas visões, elas de algum modo vão dialogar com a noção de complementariedade, de nós termos muitas visões que não se excluem, mas que explicam nichos de comportamento, nichos de funcionamento. E elas não são preponderantes umas em relação à outra, porque cada uma delas também tem um nível de sofrimento correspondente, né? É assim. É como num campeonato de futebol, a pessoa sofre porque é gremista, sofre porque é palmeirense, sofre porque flamenguista, e assim ela sofre cada um. Ela pode definir diferentes cores, diferentes visões, diferentes hinos, bandeiras, cidades, times, etc. Parece que é tudo diferente, mas não é. Elas são outras estruturas de definições, mas correspondem a diferentes sofrimentos. Assim. Nenhum deles tem uma solução para o sofrimento. Todos eles estão presos no mesmo nível. Assim.
Então, quando no budismo nós olhamos as múltiplas expressões culturais, elas são um pouco isso. Elas são referenciais específicos que não produzem uma solução para o problema do sofrimento estrutural, que vem de avidya, que vem dos 12 elos da originação dependente, mas são nichos de fixações que as pessoas desenvolvem com seus ritos culturais todos, ou religiosos, ligados a isso. Né? Então, o budismo ele opera desse lugar, assim, um lugar amplo, né? Onde ele não se coloca como um lugar que precisa ser copiado, mas ele traz a capacidade nossa de ver o que nós estamos fazendo e termos um distanciamento, uma liberdade crítica em relação ao que nós mesmos fazemos. Assim. Esse aspecto é o aspecto Prajnaparamita, mas isso depois remete para o aspecto luminoso e o aspecto secreto da realidade, que, enfim, vai culminar no aspecto não dual. Né? Então, são perspectivas que a gente vai desenvolvendo. Assim, né? Então, especialmente a partir de Sua Santidade Dalai Lama, surge esse diálogo do budismo e ciência que é muito importante. Esse diálogo, ele naturalmente tem uma conexão com os aspectos filosóficos, né? Porque Sua Santidade Dalai Lama, nesse livro Universo em um Átomo, na casca de nós, né? O universo em um átomo? Em um único átomo. Ah, quando ele descreve isso, ele, ele vai dizer que os cientistas, que ele acha o procedimento científico realmente especial, porque ele tem o método experimental, ele duvida das realidades, ele não se fixa as realidades, mesmo aquilo que foi visto como verdadeiro continua aberto para outras visões subsequentes que possam surgir, né? Mas ele acredita que a filosofia natural que embasa a ciência não precisaria ser adotada. Então ele considera que a filosofia natural é um problema. Então ele conecta com as questões filosóficas. A filosofia natural vai operar com a noção de separação entre o observador e o que é observado, e também com a noção de uma verdade que tá nas coisas e é externa, e ela é envolvente a todos os seres. Enquanto que no budismo nós vamos operar com a noção de bolha, né? Com a noção de que a realidade, o observador, ele surge dentro de referenciais que são estabelecidos, aquilo tem uma validade, tem uma operacionalidade, mas não tem um aspecto dominante, não tem um aspecto de uma realidade absoluta, uma realidade operante, mas não é uma realidade absoluta. Né? É uma sutileza, mas é super importante. E, naturalmente, nessa área da filosofia, nós vamos encontrar o Wittgenstein olhando desse modo também. Ele vai dizer que nós vamos ter respostas do mundo de acordo com as perguntas que a gente faz para o mundo. Então, a gente olha para o mundão e pergunta, você é isso, você é aquilo, ele responde direitinho, o mundo responde para nós. A gente faz outras perguntas, ele responde aquelas. Então, o mundo responde de acordo com as perguntas. Porque as perguntas que a gente faz, elas estão presas dentro dos universos que a gente faz. E essas perguntas, essas respostas, elas não esgotam a questão toda. Então, dentro das bolhas, nós temos perguntas que fazem sentido, mas nós temos algumas perguntas que não é mais possível. A gente não obtém resposta, né? Vamos supor assim, se vocês pegarem o celular de vocês e disserem, Siri, como é que eu acesso tal página? Siri, faça uma ligação para tal pessoa. Ela faz. Aí você pergunta, Siri, você gosta de mim? Aí ela. Isso eu já não saberia responder. Assim, né? Porque aquilo está fora. Então nós temos perguntas que a gente faz para o universo responde. E tem perguntas que a gente faz e o universo não responde. Entre elas, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, qual é o sentido da vida. Aí vocês não vão encontrar isso. Porque as nossas bolhas não vão permitir isso. Não cabe dentro da bolha esse tipo de pergunta. Né? Então, isso remete para as questões filosóficas, onde nós vamos trabalhar as bases. Né? Agora, quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, nos diálogos, aí o budismo não tinha uma psicologia na época. Né? Aí o Buda trabalhou
de uma forma livre. Agora aqui a gente tem uma psicologia estruturada com diferentes autores, diferentes visões, e essas visões elas propiciam encaminhamentos de como que nós vamos resolvendo as coisas, etc, né? Então esse é um ponto interessante, esse desafio. E eu diria que um dos temas assim nesse diálogo é o fato de que ah, a- o diagnóstico, né, é um problema, assim, também. Por outro lado, a, a tentativa de nos tornarmos mais operativos dentro dos mundos onde nós estamos vivendo, aquilo pode ser um problema, assim, também, né? Porque, por exemplo, nós estamos operando dentro de bolhas, a gente não está indo muito bem. Em vez de nós pensarmos sobre o sentido daquelas bolhas, o sentido das nossas identidades ali dentro e tentarmos ampliar isso, pode ser que em algumas modalidades as pessoas tentem fazer aquilo dar certo de algum modo, né? Por que que você não faz assim, depois assim? Por que que você resiste a isso? Então faça isso e você se ajuste. E no fim a gente, tá, aí deu certo, aí funcionou. Aí a pessoa, ela estava com a possibilidade de pular fora da bolha, olhar de forma mais profunda, mas ela termina se ajustando à bolha novamente e retorna. Então eu acho os psicólogos especialmente úteis para a manutenção do samsara com um pouco mais de estabilidade do jeito que eles conseguem, assim, né? Então, por exemplo, os jovens nas escolas, eles podem não estar se adaptando àquilo, mas isso não é um fenômeno importante. O importante é que tem alguém que vai lá e ajuda ele a dar certo na escola, estudar e conseguir os graus que ele precisa. Isso é bom, mas eu não sei o quanto isso é bom, assim, né? Assim. Aí, do mesmo modo, a pessoa tem um emprego, ela não está bem ali dentro. Pode ser que o psicólogo ajude ela. Olha, vamos olhar isso. Quem sabe você tem que olhar de uma forma muito ampla. Mas se for o psicólogo da empresa, talvez ele está lá para ajudar aquilo a voltar, né? Então a pessoa pulou para fora, pipoca pulou para fora, bota ela de novo dentro do lugar, assim, né? Então a gente termina encontrando departamentos de pessoas que vão trabalhar com essa perspectiva, assim, eles vão nos ajudar de novo a gente se ajustar, se arrumar, respirar e seguir daquele mesmo modo, né? Assim, eu não quero aqui incluir uma crítica, né? Mas as mães também fazem isso de modo geral, assim, né? Por um longo tempo, de modo incansável, né? Elas tentam nos, nos ajudar a sermos alguém mais ou menos sério no meio do mundo, assim, né? Eu estou aqui brincando, porque eu acho que tem várias mães que não fazem isso, assim. Mas é como se a gente tivesse uma aspiração de dar certo no mundo e os pais querem nos encaminhar de algum modo, né? E aquilo, eles querem nos ajudar, enfim, né? Agora, o budismo também se defrontou, ou se defronta naturalmente com outras religiões, o que eu não acho que seja um grande problema para o próprio budismo, né? Mas eu acho que é um problema para as outras tradições, assim. Então, o Dalai Lama, ele gosta de conversar com as várias expressões religiosas e tudo, né? Mas, de modo geral, as expressões religiosas, elas são, elas são expressões religiosas reveladas, né? Então, isso tem um nível de fragilidade. Eu não sei bem como, que eu não tenho estudado essas visões várias, né? Mas eu acho um pouco difícil trabalhar com a noção de visão revelada, sendo que os mundos vão mudando, né? Eles vão mudando e as realidades elas vão mudando e assim aquilo pode ficar um pouco difícil, né? Mas o budismo ele trabalha com isso porque ele entende os vários mundos surgindo dos vários modos. Ele pode ele vê, por exemplo, as tradições religiosas manifestando compaixão, querendo ajudar os seres. Ele vê também aquilo surgindo de um certo modo, limitado pelas premissas iniciais, mas manifestando méritos, manifestando especialmente esse aspecto profundo de buscar trazer benefício, né? Assim que é, enfim, o que sustenta as múltiplas tradições. Ah, eu diria que a gente, dentro desse encontro do budismo com
as tradições religiosas, a gente também tem um encontro do budismo com o próprio budismo, que não é um encontro muito harmônico também. Aquilo seria assim, diferentes expressões do budismo se olhando assim, o pessoal de preto olhando para o pessoal de vermelho, o pessoal de vermelho olhando para o pessoal de branco, e o pessoal de branco sendo olhado pelo pessoal de amarelo, assim, todo mundo um pouco. Você usa amarelo por quê? Porque isso é a cor do corpo dourado do Buda, isso aqui é perfeição e pureza. Ah, tá. E você usa preto por quê? Bom, assim, isso aqui não é o corpo dourado do Buda, mas é assim, nós somos mendigos. Então nós usamos qualquer tipo de tecido. Então a gente tinge de preto as sobras de tecido que nós reciclamos para fazer a nossa roupa. Pessoal, pá, isso é profundo. E vocês aí de vermelho, como é que é? Todo mundo tinha todas as cores, né? Jesus falou, bom, vamos botar o vermelho. Assim, né? Aquilo vai indo assim, né? E os de branco? E vocês de branco? Não, a gente usa o branco porque nós não somos nada. Nós somos. Se a gente tivesse qualidades, fosse como vocês teriam diferentes cores, mas nós somos leigos, sem nenhum tipo de qualidade. Nós só temos as imperfeições naturais. Ah, pá, isso aí são humildes. E vocês aí que não usam roupa nenhuma, estão pais e mães andando de uma forma natural, afinal, que tipo de budismo vocês são? Não, eu nem budista sou. É assim, é uma confusão que tem por lá. É assim, isso é interessante. E essa confusão tem melhorado? Tem melhorado. Então tem budismo e budismo. Eu fico sempre querendo, em algum momento, fazer esse encontro. Assim, né? Os budistas de vários lados se sentarem. Mas eu acho que eles, no fim, não vão ter muito para dizer uns para os outros. Mas às vezes eu acho assim interessante porque nós estamos desafiados, né, nesse ambiente de múltiplas culturas. Então eu acho que cada um vai descobrindo um jeito, né, vai encontrando uma forma de falar dentro disso. E agora esses vários temas eles remetem à questão do budismo e educação também, né? Porque enfim, aí nós temos os jovens vêm vindo e nós vamos oferecer o que para eles? Em que direção a gente vai impulsioná-los? Então aí tem a questão da educação, né? Como que a gente pode encaminhar isso? Então a questão da educação é crucial, né? Aí nós vamos descobrindo algumas coisas que parece que são melhores para nós e para os outros, e a gente gostaria de algum modo de ajudar a criar uma visão de sociedade que seja melhor, uma visão de economia que seja melhor, que eles consigam viver melhor, mais lúcidos, aquilo favoreça a vida deles. Aí surgem esses desafios, budismo e educação. Na época do Buda havia o mundo, assim, o mundo andando. E havia os monges. Então não havia propriamente uma utopia social, né? Então essa noção de budismo e educação, ela está ligada a isso de algum modo. E por que que vai surgir essa ligação, assim? Porque, por exemplo, enquanto nós olhamos como na época do Buda, a vida humana preciosa como uma coisa que diz respeito a nós, nesse tempo de agora, nós tivemos que realmente compreender que a vida é alguma coisa que ultrapassa a nossa identidade, né? Então, nós temos uma vida humana preciosa, essa é a vida que nos permite dar significado aos ensinamentos e andar no mundo e trazer benefício aos outros seres. Essa vida humana preciosa é crucial. Só que a vida humana ela não está limitada ao nosso corpo. Ela inclui os outros seres todos e o ambiente como um todo, né? Assim, é necessário que a gente inclua nessa compreensão da preservação da vida humana preciosa a preservação da vida como um todo, da biosfera também, né? E isso necessariamente traz desafios para a organização social e também para a organização econômica, traz desafios ou metas ou visões de tecnologia, visões de organização, assim, que se reflete diretamente sobre a vida humana preciosa. Assim. Se a gente não tomar cuidado,
Então, naturalmente, muitos seres morrerão, não apenas seres humanos, mas os seres em geral. E isso é alguma coisa que a gente necessariamente termina por considerar relevante, né? Então, o Papa, por exemplo, o Papa atual, né, ele considera isso um tema relevante. Então, eu acho bonito isso. Assim. Eu não sei bem como é que ele explica isso com a base cristã de realidade, né? Vai se inspirar em São Francisco de Assis, etc. Né? Mas a visão cristã, originalmente, ela não está ligada. São Francisco de Assis era um outsider dentro da Igreja Católica. Assim, né? Ele era uma pessoa não compreendida, assim, não perseguida. Né? Ela não era bem compreendido nem mesmo entre os próprios seguidores dele mesmo. Né? Então, quando ele atravessa em direção à África, porque ele estava aspirando um martírio, né? Aí o Saladino, o sultão Saladino, vendo ele atravessar as linhas entre os cristãos e muçulmanos, ele disse, eis um santo, e acolheu São Francisco de Assis de uma forma super elevada, assim, né? E São Francisco ficou um pouco decepcionado porque ele encontrou entre os árabes uma coisa muito mais elevada, muito mais cristã do que os próprios cristãos cruzados eram na época. Né? Aí o Saladino alimentou ele, mandou ele de volta. Aí ele terminou chegando na Itália novamente, em Assis. Quando chegou lá, ele viu que o pessoal tinha mudado toda a ordem franciscana, eles tinham construído prédios, estavam vivendo abrigados, enquanto que o São Francisco vivia de uma forma totalmente exposta, assim, né? No tempo, né? Então ele se inspirava em Jesus Cristo diretamente. Aí o Papa ele se inspira em São Francisco, né? Quando ele vai tratar dessa questão do tema. Mas essa não é uma questão muito fácil sobre o ponto de vista cristão também, né? Mas na visão budista a gente pode conectar isso com as questões da vida humana preciosa. Ela vem desse modo e também os aspectos de construção de uma sociedade mais equilibrada, com menos sofrimento, ela ajudaria as pessoas a fazer prática, desenvolver lucidez e avançar no caminho. Né? Isso tem um reflexo na educação. Né? Então, a educação tem um desafio ligado. Assim, né? Assim, a educação ela não se trata mais do que acontece dentro de uma escola, mas ela diz respeito a algo mais amplo. Né? A educação é permanente, junto aos adultos, os jovens, todos. Aqueles que estão nos vários processos de sustentação da vida, eles estão constantemente reavaliando, olhando de uma forma mais profunda a sua própria prática, a sua própria visão. Né? Assim. Eu diria que esse aspecto todo ele culmina naquilo que então esse aspecto todo ele serve de base para o que aqui no SEB a gente usa como abordagem do budismo em vários blocos, né? Então esse tema dos blocos ele é um tema importante porque ele ele nos ajuda a compreender que a linguagem ela não pode ser uma linguagem única. Então, por exemplo, se as pessoas estão em bloco 2, vamos supor, né? De modo geral, o SEB começou com bloco 2. Bloco 2 significa as pessoas que buscam meditar, treinar, estudar, né? De algum modo fazer retiros de tanto em tanto. Elas se sentem no caminho, elas têm uma sensação de serem budistas. Então, de modo geral, o SEB começa desse modo, assim, ele começa através disso, né? Mas, por exemplo, quando as pessoas avançam ah, na sua prática de meditação, elas vão estabilizando, se tornando mais lúcidas, elas terminam por entender de algum modo que a realidade é mais ampla do que aparece dentro das bolhas, aí elas vão avançando por dentro do Prajnaparamita e elas vão compreendendo outras coisas. Elas descobrem, por exemplo, que há essa natureza
originalmente livre, esse aspecto secreto, naturalmente livre. Mas esse aspecto secreto ele não é parado. Ele tem uma capacidade de criação de realidades. E disso brota a compreensão de que nós podemos escolher inteligências específicas ou criar inteligências específicas para trazer benefício aos seres, sabendo que essas inteligências elas são criadas com esse objetivo. Então elas são inteligências luminosas, mas elas não são realidades pré-existentes nem perpetuamente existentes. Elas são realidades que são criadas, são meios hábeis que são criados. Então o lidar com isso corresponderia ao bloco 3. Então nós vamos desenvolver o conceito de mandala, das múltiplas realidades, das terras puras, vamos trabalhar nessa dimensão, onde nós entendemos que o mundo ele é constituído pela energia, pela originação dependente, nós podemos construir realidades e construir identidades sem que a gente precise ficar preso, não só às realidades, como às identidades. Então nós trabalhamos, o bloco 3 trabalha desse modo, e o objetivo é trazer benefício aos seres, né? Então existem abordagens dentro do budismo que não descrevem isso propriamente. Mas o Buda mesmo, ele operou desse modo, porque ele, durante a vida inteira dele, ele manifestou isso. Assim, né? Agora, quando a pessoa treina dentro disso que a gente chamaria no bloco 3, a pessoa se habilita ao bloco 4. O bloco 4 é poder andar em meio ao mundo de acordo com os diferentes desafios que as pessoas e as circunstâncias ofereçam e, e conseguir responder, ter algum nível de sabedoria para responder nisso. A gente também pode dizer que o Buda foi super hábil nisso, né? Porque, enfim, o Buda andava de cidade em cidade, ou de aldeia em aldeia, de povo em povo, diferentes línguas, diferentes lugares, diferentes reis, e em todo lugar ele tinha uma palavra adequada para falar para as pessoas, ele tinha os meios hábeis, né? Então ele se expôs diretamente desse modo, assim, né? Então esse seria o bloco 4. Então o bloco 4 ele termina encontrando as pessoas no mundo onde elas estão. Onde é que as pessoas estão? Elas estão no bloco -1, ou seja, pessoas ah, que têm uma intenção maligna. Ou seja, a pessoa tenta fazer alguma coisa de agredir o outro por uma vantagem própria. Então isso é essencialmente o bloco -1. Aí o bloco 0 é as pessoas que tentam viver de uma forma adequada em meio ao mundo, fazer o mundo dar certo. O bloco 1 são as pessoas que estão desconfiadas que a realidade é um pouco maior do que aquilo que parece. Então, elas têm diferentes tradições religiosas, eventualmente diferentes visões filosóficas, mas elas já viram que a coisa não é tão simples assim como apenas trabalhar um pouco e sustentar a família, e estudando e andando pelo mundo. Isso não esgota a realidade. A realidade é mais profunda do que isso, né? Então, isso seria bloco 1. Bloco 1, a pessoa está um pouco desconfiada, um pouco incomodada, um pouco buscando algo mais profundo do que aquilo que é oferecido como se fosse a realidade inteira, né? Assim, em cada um desses setores, as pessoas têm perguntas, têm as suas aflições e a linguagem é diferente. Por exemplo, uma pessoa que está andando no mundo, não pode chegar para ela para oferecer meditação direto. A pessoa não está aspirando isso. Ela está aspirando ter uma relação melhor com o marido, com a esposa, com os filhos, ter uma relação econômica melhor, não se incomodar tanto com o vizinho que faz barulho, uma coisa assim, né? Então são objetivos diferentes. Então esses setores eles têm linguagens e aptidões diferentes. Assim, as pessoas que estão em bloco -1 também é necessário ter um tipo de habilidade e paciência, porque isso pode ser uma coisa muito longa. As pessoas estão estruturadas em sofrimentos, em medos, em aflições. Aquilo pode ser um trabalho super longo até que a pessoa consiga ultrapassar isso. Assim, né? Quem está em bloco 1 também, né? Como que a pessoa termina olhando uma região misteriosa que, enfim, estimula e potencializa as múltiplas diferentes tradições. Como que a gente pode olhar isso de modo não sectário, encontrar um meio que termina se manifestando como uma linguagem comum, assim, né? Por outro lado, nós ainda temos os praticantes, né? Quem está, por exemplo, entrando pelo bloco 2, nós vamos encontrar pessoas que têm habilidades de um certo tipo, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que têm
uma habilidade, tipo uma intuição natural e uma decisão de seguir o caminho que está além do razoável, além do explicável. Então, as pessoas são super preciosas, né? Porque elas andam pelo caminho, não importa o que vai acontecer, a pessoa não desiste, ela não precisa de um estímulo externo para aquilo, ela não precisa que as coisas deem certo. Elas têm como que uma intuição, elas vão seguindo. Assim. E nós vamos encontrar, por exemplo, as pessoas que a gente se encontra e as pessoas não têm problema nenhum em causar problema para os outros. Elas não entendem a causalidade. Elas não entendem que fazendo ações de um certo tipo dá o maior problema. Elas não entendem. E mesmo que a gente repita, explica, aquilo não funciona direito. Mas nós vamos encontrar outras pessoas que têm uma natural compaixão. Elas têm um natural interesse em fazer as coisas darem certo, né? Mas elas acreditam na realidade aparente, assim como ela está. E tem outras pessoas que têm uma intuição, elas, elas olham e são capazes de, de procurar uma compreensão mais profunda, uma compreensão interna. Elas veem o mundo interno e o mundo externo como conjuntos, né? Então isso é super precioso. As linguagens também são diferentes em cada caso, linguagens diferentes. Então é necessário que a gente se adapte, né? Por exemplo, nós não podemos imaginar que as pessoas que estão no meio das suas aflições, seus sofrimentos, as suas fixações, elas tenham uma flexibilidade para se aproximar de uma certa forma específica que o budismo está sendo oferecido. É melhor os budistas se flexibilizarem e conseguirem gerar linguagens específicas. Assim. Então, concluindo, eu diria que nós praticantes, nesse tempo, nós não temos como escolher. Nós estamos no meio dessa confusão, desses aspectos multifacetados. Não é uma questão da gente entender isso e aceitar ou não. Nós estamos já imersos nisso. Se a gente compreender de uma forma mais complexa, mais ampla, a gente vai andar melhor. Se não compreender assim, nós vamos andando como é possível. Né? A gente vai tendo frustrações de vários tipos e vai se movendo. Né? Mas nós estamos nesse mundo desafiador, um mundo muito interessante, né? Um mundo muito curioso, assim. Um mundo dominado pela luminosidade da mente que constrói nichos de realidade de todos os tipos por todos os lados. A gente está imerso, por exemplo, eu acho que nunca houve essa expressão de realidade virtual, né? Então, nós operamos com isso. Nós temos muitos níveis de realidades virtuais que a gente se comunica. Nós trabalhamos com a arte, ela estava presente em tudo, né? Então, isso é muito interessante, porque nós temos um material abundante sobre como que as realidades vão surgindo e como que a gente reage às realidades. Eu penso que o budismo é uma linguagem que vem para ficar. É uma linguagem que o Buda viu isso naquele tempo, como a linguagem da realidade, e nesse tempo como nós estamos vivendo, o budismo é quase como a única linguagem que consegue dar conta dessa complexidade que nós estamos lidando assim. Naturalmente, quando nós começamos a penetrar essas camadas de operação da mente, nós vamos incluir a originação dependente, que aparentemente não é descrita em lugar nenhum, e vamos incluir também o aspecto de energia, que ainda que seja mencionado aqui e ali, ele é pouco compreendido. E também vamos incluir os aspectos de luminosidade da mente, que também não são compreendidos. Nós vamos incluir os aspectos de não dualidade, que são de compreensão difícil. Nós não temos essa oportunidade de trabalhar com esses conceitos. Então, todos são conceitos novos, totalmente novos. Se vocês forem olhar assim, a listagem de palavras em Pali que o Buda utilizou e que nós não temos o menor sentido de compreensão nessa nossa cultura atual, assim, é muito surpreendente, né? Eu não deixaria isso limitado ao budismo. Eu diria também que as outras culturas, como a própria cultura guarani, tem muitas palavras que nós não temos similaridade.
E existem compreensões que os budistas também não estão acostumados a ver. Então, são contribuições culturais que os guaranis trazem, como eu acredito que as várias expressões do povo negro, povo africano, também, elas são muito diferentes entre si. Na África já eram, e aqui elas também produzem compreensões muito diferentes. Assim. Os negros que vieram, os africanos que vieram, havia entre eles também islâmicos. Havia pessoas de muitas diferentes culturas que vieram e compuseram essa influência cultural aqui no nosso país. Né? E se nós formos olhar a multiplicidade de culturas dos povos originários, né? Isso também é espantoso. Assim. E nós ainda encontramos expressões muito rígidas, muito estreitas, assim, que simplesmente negam qualquer sentido cultural, qualquer riqueza nos vários povos, nas várias expressões. Agora, recentemente foi fundado um partido político aqui, que tem uma base religiosa, que se propõe a defender como base a visão judaico-cristã. E vai dizer que o país começou como? Começou com a primeira missa. É simples. Então o país é cristão. O que é espantoso, porque nessa afirmação ele nega todas as culturas que existiram antes e que continuam vivas, como simplesmente inexistentes. Então isso é uma espécie de um fechamento, assim, uma estreiteza. Né? Essa estreiteza o Papa não tem. Então a maior parte das lideranças expressivas do mundo cristão, especialmente os católicos, eles não operam desse modo. Eles já aprenderam, eles já tiveram essas visões, mas eles não têm mais. Então nós estamos nessa complexidade. Do ponto de vista budista, se a gente tem coragem, mas a gente não tem medo, não tem fixações, é um tempo muito interessante, assim, muito maravilhoso, é um tempo de luminosidade da mente. Assim. Então eu vou interromper nesse momento e eu vou deixar um espaço aberto, não muito longo, depois eu vou seguindo com os outros temas. Lama, aqui. Oi? Eu vou começar assim. Comecei pelo lado errado, né? Pelo lado certo. Muito obrigada por o senhor estar aqui com a gente de novo. Obrigado. Hoje a gente estava conversando no almoço, né, que é essa sensação de opressão que a gente tem nesse mundo com essas bolhas tão difíceis que estão acontecendo, mas eu acho que tem uma coisa importante que é assim que a gente está tendo experiências também de dentro dessas bolhas ou em outro ou paralelas ou sei lá como sei se misturar com essas bolhas surgem oportunidades de viver de forma diferente. Então a gente estava citando especificamente uma coisa muito específica para mim e para a Bertine, que é no meio que nós somos psiquiatras, né, no meio de uma discussão. Vocês são psi o quê? A minha irmã, que é psicóloga, ela define uma categoria geral dos psicocoisas. Psicocoisa. Eu tenho uma simpatia por essa categoria. Então, assim, então, por exemplo, assim, uma série de coisas de retomada, de internação psiquiátrica, não sei o quê, no estado do Rio de Janeiro assume uma pessoa que, em pleno governo Witzel, que você jamais esperaria um negócio desse, bota um dinheiro importante na construção de CAPs. Um dinheiro como não veio nos últimos, sei lá, dos últimos governos. Então, assim, acho que eu queria que o senhor falasse um pouco como é que a gente pode aproveitar, porque bolhas são bolhas. Tem algum lugar onde a bolha rompe e outra coisa pode aparecer. Então, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso. Milagres existem, né?
Milagre é uma coisa inesperada, assim. Tá bom. Importante. Eu acho que a gente tem que entender que a realidade é mais ampla que as bolhas, né? Isso é uma boa coisa, né? Assim. Se o microfone está onde? Nem pergunto onde é que está a pessoa, pergunto onde é que está o microfone. Boa tarde. Muito obrigada, Lama. Você está onde mesmo? Estou aqui. Tá, obrigado. A questão que eu queria fazer é sobre a educação. Aham. Eu assisti lá no SEB de Niterói uma fala do Fernando Leão, né? E ele trouxe um conto muito bonito do menininho, que eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas é um menininho que vai para a escola. E a escola, antes ele desenhava livremente, e aí depois, no final, né, ele passa a desenhar a flor Direito, né? vermelha com caule verde, como a professora mandava, né? E aí, assim, como mãe, né, eu fico muito sempre tocada por essa questão da educação, de como que a gente pode fazer esse dar essa direção para a criança, né? Mas ao mesmo tempo sem cortar a criatividade dela, né? Sem fazer com que ela seja outra pessoa que ela não é, assim, né? Como que a gente concilia nossas expectativas com deixar esse ser livre, né? Poder ser como ele é, né? Isso está sempre ligado à liberdade natural, né? Então, por exemplo, a- as crianças precisam aprender as várias disciplinas, né? Mas se eles tomarem isso como verdades absolutas, aquilo é um problema. Eles podem tomar essas múltiplas verdades como passeios que eles fazem por vários âmbitos de realidade. Aí tá bem. Então, se os professores eles estiverem operando dentro de uma visão mais ampla, eles naturalmente passam aquilo para as crianças. Mas se eles estão fechados dentro de visões específicas, aí eles também passam isso naturalmente, né? Aí o outro fica um pouco preso, né? Eu acho que, de modo geral, os professores que a gente lembra são aqueles que foram capazes de abrir a nossa visão além daquilo que a gente manifestava, assim. Eu acho que todos nós temos essa aspiração por sempre olhar de uma forma surpreendente maior, né? E os professores podem aproveitar isso como um encantamento no processo de educação. Eu acho que o processo de educação ele poderia trazer isso, não apenas a informação e a formação, mas também o encantamento enquanto a capacidade de ver a realidade de muitos ângulos, né? Os pais também, né? Não sei se isso ajudou, mas então, acho que eu vou continuar, tudo bem? Tudo bem.
Então, ah, se a gente entende como que o budismo vai se oferecer, ah, essa complexidade, né? Seria importante a gente também entender a situação presente que nós mesmos estamos vivendo, né? Para que a gente possa raciocinar sobre isso, eu vejo que o processo mais sofisticado ainda é a descrição das três primeiras nobres verdades, como o Buda descreve, né? Então isso nos ajuda bastante, assim. Então o Buda vai descrever a primeira nobre verdade. E nós estamos dentro de um laboratório, né? A gente não consegue escapar disso. Nós estamos num laboratório onde nós temos relações em todas as direções. Por que que isso acontece desse modo? Porque a gente tem uma sensação separativa. A gente não vê, por exemplo, o mundo como coemergindo com a nossa própria mente. A gente vê o mundo surgindo. A gente não vê o mundo coemergindo através da originação dependente com as estruturas internas que nós estamos operando. A gente não vê isso. A gente vê o mundo. Então, nós estamos assim, de pele nua diante das coisas que a gente vai experimentar. Logo, é natural que a gente tenha sofrimentos. É completamente natural isso. No início, a gente não compreende essas circunstâncias. A gente não compreende a noção da mente fundamental, nem de Alaya Vijnana, das estruturas de referenciais sutis que operam, a gente não compreende nada disso. Assim. A gente simplesmente olha para o mundo e gosta ou não gosta do mundo. Essa é a nossa situação. Quando eu descrevo isso, eu já estou descrevendo de algum modo os 12 elos da originação dependente, que são o processo pelo qual, né, que caracteriza esses 12 elos, caracterizam a nossa experiência onde nós estamos. Assim, né? Então, na visão do Buda, na primeira nobre verdade, a verdade de Dukkha, nós estamos aprisionados num processo artificial. Né? Esse processo artificial nos faz surgir e faz surgir o mundo de um certo jeito. E nós estamos presos também ao que é chamado de avidya, ou seja, nós não conseguimos ver isso. Aquilo é visível, está diante de nós, pode ser apontado, mas se não for efetivamente apontado no momento certo, a gente não vê. A gente não vê. Então nós temos uma intuição sobre como que a gente deveria se mover, e esse processo intuitivo, de respostas condicionadas, ele terminou gerando o nosso próprio corpo, terminou gerando o nosso ambiente todo, como ele vai se produzindo. Assim. Então nós temos um tempo assim, muito, muito longo, onde as estruturas de resposta automatizadas elas vão servindo de base para outras estruturas e nós vamos camada por camada montando o mundo e montando a nós mesmos enquanto corpo que vai evoluindo, ou seja, que vai mudando, vai se ajustando. Né? E aí o nosso surgimento ele se dá dentro de uma aparente vitória. Nós temos a vitória de manter o corpo vivo e de manter o corpo funcionando e evoluindo através das múltiplas vidas, né? Então nós estamos super fixados a isso. E aparentemente nós não temos uma outra possibilidade. Ninguém para olhar isso assim, né? A gente não para. E dentro das nossas bolhas nós temos perguntas que a gente não entende. Por exemplo, não tem resposta. A gente pergunta para a bolha: ó, ser regente da bolha, me diga de onde eu venho. Aí o ser, a Siri da bolha fica ali, não consegue dizer nada, né?
Ela não consegue responder. Então nós temos muitas perguntas que não tem como responder. Se a gente perguntar para os velhos, eles não sabem. Se perguntar para os médiums, eles não sabem. Se perguntar para os sábios do topo das montanhas, eles também não sabem. Porque estando dentro da bolha, não tem como saber. Aí espantosamente vem o Buda, aparece um Buda, assim, num templo. E o Buda, ele usa aquilo que é chamado a sabedoria primordial, que é alguma coisa que nós também não temos a menor ideia do que seja, né? Então a gente está nesse tempo que seria o tempo de avidya, perda de visão. Isso não quer dizer que a gente não tem a capacidade de visão, nós temos a capacidade de visão, só não estamos conseguindo usar. E essa capacidade de visão, ela não fica encarquilhada, assim, impossível de ser acessada. Não, ela é uma capacidade que ela fica intacta, a gente só não sabe como chegar a ela. A operação da nossa mente nunca pede isso. A gente sempre pede uma transmigração, um outro elemento que agrega alguma coisa. Então, a nossa vida, a solução dos nossos problemas, ela sempre vem por agregar alguma coisa a mais. Nós vamos agregando coisas e vamos ampliando tudo. Então, hoje nós movimentamos muito mais matéria ao longo do nosso movimento físico, né? Nós movimentamos muitas coisas. E em outros tempos a pessoa movimentava a si mesma, praticamente só o seu corpo. Hoje a gente movimenta muitas coisas, né? Tem água correndo, tem um monte de coisa andando por todo lado para manter a nossa vida, né? Nossa vida se tornou muito complexa. Na verdade, nós já vivemos como células dentro de organismos muito mais complexos. E quando vejo as estradas levando os caminhões, as coisas todas, aquilo ela guarda uma semelhança ao nosso próprio corpo, com as veias, com os sistemas de comunicação também internos, né? E, e as checagens, né? Os documentos que a gente tem que apresentar de tanto em tanto. Nós temos um sistema imunológico também que vai olhando o que pode passar para cá, o que não passa para cá. E de volta e meia tem algumas coisas que atravessam, não deviam atravessar. E aquilo dá problemas, aí nós circundamos aquilo, aumentamos as linhas de defesa, circulamos aquelas bactérias que não podiam entrar e vamos lá, destruímos aqueles tecidos todos, aí remendamos, arrumamos aquilo. A gente vai indo assim. E aqui na sociedade é a mesma coisa. A gente fecha e reorganiza aquilo tudo, levanta as paredes de novo, bota os tubos e está tudo funcionando de novo. Então tem uma inteligência desse tipo. Essas inteligências é que são chamadas de inteligências. São inteligências operativas. Quando a gente entende isso, essas inteligências operativas, parece que não pode haver nenhuma outra, não tem mais nada para fazer. A gente pretender ajudar a humanidade e ajudar que isso funcione melhor. Aí o que mais seria? Aí a noção de avidya, ela desaparece, assim. Ou a noção da inteligência búdica, ela fica totalmente sem sentido. Totalmente sem sentido. A gente precisa olhar com cuidado para ver isso tudo como uma bolha construída de um certo jeito. A gente começa a entender esse aspecto de avidya, né, quando começa a ver que a própria cultura humana tem muitas diferentes expressões. Então a gente vê que diferentes povos, diferentes culturas, diferentes ambientes, diferentes línguas podem tentar resolver as coisas de outros modos, né? Então a gente vê que o modo que nós estamos trabalhando ele não é absoluto, ele é um modo. Assim nós começamos a ganhar um pouco de liberdade. Quando a gente começa a estudar a ciência, que vê a realidade de um certo modo e passa 50 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos e aquilo tudo muda, a gente começa a entender a vida. Quando a gente começa a ver, por exemplo, que as pessoas tinham uma visão do cosmos que era, né, como todo mundo já viu isso, né, que era super limitada, e aí nós começamos a ampliar essa noção. O Sol era apenas uma coisa que circulava, assim. Agora a gente começa a ver o Sol como algo gigantesco,
Aí a gente começa a ver os buracos negros, o centro das galáxias engolindo as galáxias. Então a gente começa a ver outras coisas, né? Essas, essas visões, elas também não são visões últimas, mas elas nos ajudam a compreender que as nossas visões, elas são limitadas, né? Assim, então isso é importante a gente entender, porque a gente se defronta com a avidia, né? Então hoje nós construímos um mundo de um certo modo, dominados por uma estrutura de avidia, né? Esse é o ponto. Então essa é uma realidade que nós estamos vivendo, nós estamos presos à avidia, né? E, então, presos às visões específicas, a gente não consegue lidar com ah, coisas inesperadas que possam surgir. Por vezes, essas coisas inesperadas vêm pela própria ciência, né? Então, todo mundo que estudou física em algum momento viu que a visão clássica da física não conseguia explicar certos fenômenos. Eles ficaram por perto de 100 anos trabalhando aquelas questões e não conseguiram resolver aquilo. Porque a base de raciocínio que eles tinham não permitia aquela solução. Eles tinham que trocar a base de raciocínio. O problema era a vida. Então eles tinham uma estrutura de pensamento que não permitia resolver aquilo, né? Então isso foi muito interessante, assim, né? Foi super interessante. Então a gente se dá conta disso, né? De um certo momento ver que nós estamos operando segundo bases de raciocínio dependentes de estruturas. Aí nós conseguimos compreender melhor o aspecto da limitação. E aí nós olhamos a nossa própria cultura e a gente vê que as pessoas em diferentes nichos, elas tornam as suas visões absolutas. E elas podem politicamente tomar essas visões absolutas como e vestir isso com sectarismo, né? Pode vestir com violência, inclusive, né? E assim nós vamos entendendo como que a sociedade vai operando, como que as diferentes pessoas vão operando e como nós vamos construindo realidades. Aí vem essas perguntas, né? Como que nós, então, criamos visões limitadas de realidade? Como que essas visões se tornam operativas e funcionam, né? E como que isso se sustenta? Como é que é possível sustentar? A gente fica com essas questões assim. Então, nós, enquanto uma coletividade humana deste tempo, nós não temos uma clareza dentro da nossa cultura, nós não temos uma clareza para isso. Então, nós estamos toldados por avidia. Nós estamos nesse momento. A gente não encontra, não entende como é que nós funcionamos, como é que as nossas emoções funcionam. A gente acredita que as nossas emoções, elas vêm do outro. Essa é uma razão pela qual a gente culpa a outra pessoa, né? Quando, por exemplo, por vezes os homens agridem as mulheres justificando que elas perturbaram ou perturbam, assim, né? Assim. Então esse é um ponto super delicado, assim, porque a pessoa aponta para o outro como a base do seu problema. Então a pessoa não compreende aquelas estruturas que estão operando dentro dela, mas a mãe daquela pessoa não explicou, o pai não explicou, porque também não sabia. É assim. A pessoa é um agressor, mas ele tem culpa, mas não tem culpa, porque ele está no meio daquilo. A culpa dele é a avidia, ele tem a ignorância. As emoções, elas brotam de um certo jeito e aquilo se dá, assim, né? Então a gente está nesse tempo, assim, né? Que é um tempo grosseiro, a gente poderia dizer, né? O samsara é sempre um pouco grosseiro, mas nós estamos num tempo grosseiro. A gente tem uma sensação de riqueza, né? De abundância, também de comunicação, mas a vida torna o tempo um tempo grosseiro, né? O sectarismo, ele brota disso também. A nossa sensação de felicidade, ela também está na dependência da configuração que as coisas possam ter. Ela não é, por exemplo, na visão budista, isso é a vida também, porque a felicidade, ela está ligada à operação da energia. Então, a operação da energia, ela, em princípio, ela é autônoma.
mas ela também pode se tornar dependente. Então, na medida que ela se torna dependente, nós ficamos dependentes do sorriso das pessoas, das várias circunstâncias que acontecem em volta. Caso contrário, nós somos infelizes, né? Nós somos dependentes das circunstâncias do que está ocorrendo em volta. E a gente tem laboratórios disso, né? Constantes, laboratórios de massa, assim, do tipo novelas. O final da novela impacta as pessoas. Eu acho que agora está se vivendo um final de novela que eu saiba, assim. É que eu, às vezes, escuto alguma coisa assim. Porque agora os meios de comunicação, eles noticiam a própria novela. Aquilo vira notícia, o que aconteceu na novela. Tantã. E as pessoas têm emoções a partir do que aconteceu. Como que foi possível ela fazer uma coisa dessas? Eu sei que teve alguém aí que agora parece que virou evangélico, né? Então, nós estamos numa etapa assim de grandes transformações. Mas é aquilo virou notícia, né? Eu acho interessante isso, né? Aí tem a fotografia do personagem que virou evangélico, né? É maravilhoso, né? Mas então nós estamos numa etapa interessante, porque as pessoas quando têm essas emoções, elas vivem as emoções como realidades que elas estão vivendo, né? Mas eu diria que Chenrezig cria isso tudo como um cenário para que a gente possa acordar para o cenário das coisas. Mas a gente não acorda. A gente vai ao teatro e se vincula aos personagens da peça. Depois é capaz de apedrejar o ator quando o doutor sai. Assim. Então nós damos uma densidade para esse aspecto. Então esse é o tempo que nós ainda estamos vivendo. Assim. Eu não sei se houve tempos melhores, eu realmente não sei. Mas esse é o tempo que nós estamos vivendo. Assim. Eu tenho a sensação de que os tempos nunca foram muito bons. Assim. Que a vida foi essencialmente a base de tudo, assim, né? Sempre. Né? Aí eu também, por vezes, eu me pergunto como que nesse tempo, aparentemente, nós podemos ultrapassar a vida. Que tempo mágico é esse, né? Mas talvez seja. E, então, quando nós vemos essas realidades sendo construídas, mais adiante, além de ver isso como a vida, nós podemos perceber que os olhos veem, os olhos pensam, portanto. Os olhos, ouvidos, nariz, língua e tato pensam, eles operam, eles produzem realidades, porque a gente abre o olho e vê. Segundo as estruturas todas que nós estamos operando, e o olho vê, mas ele não percebe como é que ele está vendo. Mas ele vê. Ele constrói as realidades, né? Como quem olha ali vê o cubo. Assim, tum, tá vendo o cubo. Tum, tá vendo o hexágono. Então, tem um princípio ativo. Então, a gente começa a olhar para dentro do processo pelo qual isso está ocorrendo. A gente descobre um mundo interno dentro disso, assim. Que é um mundo super interessante. A gente começa a descobrir operações da mente que a gente não conhecia. Essas operações, elas têm nomes em Pali, nomes em sânscrito, nomes em tibetano, tá tudo isso palmilhado, olhado. Assim. Isso é olhado pela sabedoria primordial, pessoal. Como é que eles faziam? Assim. Aí o Buda convidava as pessoas para sentar e ele criava o processo de visão introspectiva. Então, a pessoa senta. Até tudo bem. Né? Aí o Buda dizia, agora quando você inspirar, você diga, estou inspirando. Até aí, nada muito profundo parece, né? Mas tem já. A pessoa inspirou, diz. A pessoa não está olhando para fora, está olhando para dentro já. Aí a pessoa, quando inspirar longo, diga, eu inspiro longo. Quando inspira curto, diz, inspiro curto. A pessoa começou a olhar para dentro. Vocês imediatamente vão ficar com cara de praticantes assim. Tira uma foto aí. A pessoa nem pisca. Está só olhando. Inspira longo, expira curto. Enquanto o Flamengo entra em campo.
Eu aqui bobo, inspirando, expirando, e o Flamengo entrando lá, pessoal. Isso é a realidade. É isso. Eu vou parar com essa bobagem budista. Vamos pro que interessa. Eu vou prender vocês aqui até o final do jogo. Mas eu tô aqui ouvindo aqui. Isso é muito interessante isso. Mas assim, a gente inspira e expira, esse é o aspecto interno, né? Aí o Buda começa a nos convidar a olhar aspectos diferentes e internos. Então nós desenvolvemos uma capacidade de ver internamente. A gente não está olhando com olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Eu estou olhando de um outro jeito. Qual é o sentido físico que vê como é que a gente está respirando, ou qual é a emoção e qual é a energia, e se está subindo ou descendo, como é que é? É um outro sentido, que não é olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Não é, é uma outra coisa. Aí a mente começa a ver o que a mente faz. Então, esse é o processo internalizador. Num certo momento, a mente começa a ver o que a mente está fazendo. Então, esse é o processo crucial. Então, o Dojo Rinpoche ele vai descrever isso. Mas a gente não é introduzido a isso, assim, né? Mas aí vem Dojo Rinpoche e vai dizendo. Então, por exemplo, a gente estabiliza a mente, né? Aí se a mente está calma, vocês dizem que ela está calma. E se surgem pensamentos, você pode dizer surgem pensamentos. Então eu passo a ver isso se torna o objeto que eu contemplo. Aí Dojo Rinpoche, ele dá um nome para isso. Então ele vai chamar de Rigpa a capacidade de ver o que está acontecendo dentro da mente. É uma outra inteligência. Aí tem a mente calma, a mente agitada, mas tem Rigpa que vê isso. Então nós precisamos disso. Então o budismo inteiro brota disso, brota de Rigpa. É isso que o Buda fazia. Aí o Buda, por exemplo, pode se colocar no lugar do outro e ver como é que o outro está operando. Aí ele vê com o Rigpa dele, com a capacidade de ver aquele funcionamento, ele descreve aquilo. Aí ele encontra um jeito de poder intervir e ajudar. O Dharma inteiro ele vai brotar desse modo. Aí nós começamos a olhar como é que a luminosidade da mente produz as coisas, como é que essas realidades todas vão acontecendo. Aí ele vai examinando a vidya, aí ele vê Samskara, vê Vijnana, Namarupa, aí ele vê a Shadayatana, vê Sparsha, Vedana, e vai olhando Trishna, né? Vai vendo as várias expressões, aí ele vê nascimento, vê Bhava, vê Jeti, aí vê Janamarana. Ele olha isso. Aí ele diz, nós estamos livres de tudo isso. Nossa natureza está além de tudo isso. Nós estamos presos, aí aparece, isso surge como se fosse real. Surge como se fosse real por quê? Porque a gente pega aquilo como base para fazer uma outra coisa. Como é que ele vê isso? Ele vê isso porque ele olha para dentro. Como é que a operação está ocorrendo, né? Assim, aí aquilo vai virando os ensinamentos do Buda. Aí o Buda, por exemplo, os 12 elos, não é que ele tenha chegado um dia e disse, hoje eu vou dar um ensinamento sobre os 12 elos, anotem aí. É assim. Não, ele falou um número infindável de vezes em diferentes contextos, falou com mais profundidade numa coisa, noutra. Ele falou aquilo muitas vezes. Assim, o Buda não formulou uma teoria. O Buda, o método que o Buda usa é um método totalmente prático. Ele convida a pessoa a olhar. Então, por exemplo, ele não diz agora eu vou dar a teoria da meditação, anotem aí. Não tem nada disso. Ele diz agora você quando inspirar, você veja que está inspirando. Quando inspira longo, você inspira longo. Quando inspirou e expirou curto, inspirou e expirou curto. Então, começa a observar. Ele diz isso. Então, ele introduz a pessoa nesse aspecto. Assim. E assim ele vai introduzindo diferentes temas através desse aspecto tão simples assim.
mas ele não produz uma teoria. Ele produz ele convida, ele coloca a pessoa num lugar onde ela passa a ver. Assim, né? Então, como nós não estamos nesse ambiente, a gente poderia dizer que tudo isso, o fato de que a gente não vê isso, não é convidado a ver, não pertence à nossa cultura, isso é dukkha. Dukkha é a base do nosso sofrimento. Nós estamos incapacitados de andar direito. Então nós vamos trombar para todo lado, né? Assim. Se a gente compreende esse fato, mais ou menos assim, brota compaixão em nós. A gente vê que os nossos filhos estão realmente numa situação complicada e vamos colocar nossa mãe, pai, nossos amigos, eles estão numa situação complicada, assim, porque eles não vão nos ouvir, eles estão fixados. Esses aspectos fixados vão levá-los, eles vão levar isso até o fim e vão se trombar e vão se dar mal sem condição de retirar. Se tu segurar a mão deles, eles não vão responder, eles não conseguem ver. Então essa é a situação que os seres estão. Então para nós, crucial, aí vem assim, vida humana preciosa, pessoal, tá todo mundo com a vida humana. Essa vida humana, ela é preciosa porque o Buda espantosamente apareceu e explicou isso dentro de uma linguagem muito comum, uma linguagem discursiva. Porque a linguagem das Dakinis estava toda falada, mas nós não ouvimos isso. Nós só ouvimos a linguagem discursiva. Então o Buda encontrou um jeito de falar dentro da linguagem discursiva. Ele apareceu com o corpo físico aqui, emanou um corpo físico para isso. Porque o aspecto primordial da realidade está totalmente diante de nós. O Buda primordial está totalmente diante de nós. Não falta nada. Mas a gente não vê. Não vê porque nós estamos jogando um outro jogo. É como a pessoa não vê a madeira do rei do jogo de xadrez. Ela não vê, ela vê o rei, mas não vê a madeira do jogo. Assim. Então nós estamos nessa circunstância. Assim, né? A gente vê o cubo e pode ficar encantado com o cubo, mas a gente não vê o fenômeno de ver o cubo e nem se espanta com isso quando vê. Então isso é dukkha, isso é a vidya. Nós estamos preparados para nos lascar, assim. E a gente se lasca. Esse é o fato. Maravilhoso que a gente se lasca, morre, enquanto as nossas identidades e realidades, mas não morre, pessoal. A gente, daqui a pouco nós surgimos lá com outra identidade, num outro lugar, pronto para se lascar de novo, assim, né? Já com outros referenciais agora, vocês vão ver, né? Com outras bandeiras, outras fixações, disposto a ir até o fim. Assim. Então esse é o nosso processo. A nossa cultura não é uma cultura do Dharma, portanto, ela não inclui esses fatores todos. Não inclui. Nós somos educados para o processo de transmigração e o processo de agregar apoios para obter os resultados. Por isso que nós estamos destruindo tudo. Ainda assim, num certo sentido, a gente deu certo, senão a gente não tinha expandido tanto, né? A gente deu certo na relação com os outros seres da biosfera. Então, isso é a primeira das 4 novas verdades. E preso às várias fixações, nós não temos como evitar as frustrações correspondentes. Assim. A gente não tem como evitar isso. Então, as frustrações virão. Se a gente suspender as fixações, as frustrações elas declinam. Né? Os sofrimentos correspondentes eles declinam. Então, eu volto hoje à noite, eu vou seguir também um pouco mais esse ensinamento, né? Seguir um pouco mais. E
assim eu vou tratar, eu considero que eu tratei a primeira nobre verdade de uma forma um pouco rápida, né? E depois eu vou tratar o tema da originação dependente, que eu considero crucial, assim. Então, eu vou suspender nesse momento. E eu vou para coisas mais importantes. Não é que eu gosto de Sansara, mas eu preciso saber o que, que as pessoas estão sofrendo. Eu agora virei torcedor do Flamengo. Assim, até segunda ordem. Mas para quem quiser ficar aqui, eu vou responder alguma pergunta ainda. Mas a gente se vê de noite, então. Vamos fazer a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos. O obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Em lobo chosun, rin lonche, zalin sasun, chaparta, chosun, rawada, medral do sungele, cho. Tinha uma sala que tinha uma TV aqui no terra. Refeitório. Como? Botaram no refeitório a TV. É hoje? Ah, não, nós temos. Ah, é hoje? Hoje é um sábado, né? É. Foi? O que aconteceu?